Vamos hoje, fazer o nosso bate-papo a respeito do Evangelho. E nós escolhemos um tema para ser conversado na noite de hoje. Então vamos fazer a nossa prece. A prece é sempre oportuna para a abertura do nosso Evangelho no estudo que vamos realizar. Pedindo aos bons espíritos que nos abençoem, nos fortaleçam, trazendo paz e tranquilidade aos nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra de todo o mal, que assim seja. Então, o estudo da noite de hoje, nós vamos trabalhar justamente com o tema do Evangelho, que se refere ao Cristo Consolador. Esse tema é muito importante para a gente poder entender até por que a doutrina espírita é esse Cristo Consolador. Quando nós estudamos, vamos verificar que nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí o tema O Jugo Leve. É um convite de Jesus que está registrado em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, quando Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então veja que Jesus está dizendo que todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, que venham até Ele, porque Ele vai aliviar. Como é que acontece esse alívio, E aí ele ainda diz mais: Tomai sobre vós o meu jugo e achareis repouso para as vossas almas. Então vejo que aí ele está dando uma certeza do que aconteceria, a partir do momento que a gente aceita esse jugo. Porque o jugo é suave, e na realidade é um meio de repouso da alma. E ele vai dizer: suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Ao entender o motivo do porquê suave o meu jugo, nós vamos verificar a grandeza desses ensinamentos. E aí ele ainda diz, são todos sem exceção que são convidados para esse processo. Então os convidados somos todos nós. Aqueles que aceitam a proposta do Cristo, aqueles que não aceitam, aqueles que não entendem desta forma, pouco importa. O que importa para o Cristo, como ele é o governador espiritual do planeta, é justamente dar essa orientação, essa segurança para aqueles que, de uma forma geral, estão vinculados a esse mundo de provas e expiações no processo de evolução. Então, sem exceção, todas as almas que aqui se encontram encarnadas ou desencarnadas, elas vão receber essa ajuda do plano espiritual. E nesse processo do convite, nós vamos dar uma visão um pouco mais ampla pela doutrina espírita. Mais especificamente, os sobrecarregados e aflitos. Então, não só os indivíduos que sofrem, que padecem, mas todos são convidados. Mas os sobrecarregados e aflitos são esses que vão ser atendidos dentro do primeiro momento desse convite que Jesus, de uma certa forma, traz para nós. Por que Jesus promete o alívio e não a cura dos sofrimentos? Isso é interessante entender, porque a doutrina espírita ela não propõe cura. Porque muitas vezes, a gente, ao estudar a doutrina espírita, às vezes, pela própria questão da educação que nós tivemos em outras crenças, a gente traz um pouquinho das atitudes, dos comportamentos, da maneira de entendimento. E aí, muitas das vezes, nós passamos a fazer uma analogia das crenças. Então veja só, por que Jesus não promete o alívio e não a cura do sofrimento? Aí ele vai mostrar, na visão da doutrina, o que realmente acontece. Sendo os sofrimentos consequência dos nossos maus procedimentos do passado ou do presente, a cura compete a nós. Então veja que Jesus, ao trazer o alívio, mas ele vem mostrar que a cura não compete a ele. Por quê? Porque fomos nós que nos desviamos. Fomos nós que fomos para o caminho
onde geramos o sofrimento, a dor. O alívio virá, a ajuda virá, mas quem deve fazer o movimento para se libertar da canga da dificuldade é o próprio indivíduo, é o próprio espírito imortal. Veja que o conhecimento sobre a vida após a morte do espírito imortal é que vai dar o sentido para essas palavras. Se nós encarássemos a existência somente pelo lado material, ficaria até difícil de entender. Mas pela visão da vida espiritual, nós temos aí um complemento, vamos dizer assim, uma amplitude desse entendimento. Então, sendo os sofrimentos consequências dos vossos maus procedimentos do passado ou do presente, a cura compete a nós. Então vejo que nesse capítulo 6, que vai falar sobre o jugo leve, ele está justamente mostrando que é preciso que a gente entenda como é que vai haver o processo do alívio e não da cura. Porque a cura, como a própria orientação do Evangelho nos fala, ela depende de nós, depende da nossa ação. E o Evangelho de Jesus nos fornece os meios para superá-lo. Então veja que o alívio vem do entendimento, o alívio vem justamente da resignação, mas a atitude para modificar aquele quadro que nós estamos envolvidos compete a cada indivíduo em particular. Por isso que é importante entender que nessa visão da doutrina espírita vai nos dar essa ideia de entendimento. A libertação dos sofrimentos se dará como? Como? Se dará com a reforma íntima. Então, como é que eu vou me libertar do sofrimento? Com a mudança de comportamento. Veja que muitas vezes a gente sofre por orgulho, pelo egoísmo, pela maledicência, pelo comportamento desajustado. Então, os nossos sofrimentos, às vezes, são por a gente nutrir, manter os vícios. E quando a gente mantém os vícios, a consequência é a dor, é o sofrimento. Então, quando eu começo a modificar as minhas atitudes, eu começo a encontrar o alívio, eu começo a encontrar a cura na modificação comportamental. Então, a reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus, é que vai se dar esse processo da libertação do sofrimento. Então, vejo que é uma atitude pessoal, é uma atitude comportamental. Não seria aí algo de milagre, algo inusitado. A providência divina vai suprir as minhas dores e vai mudar a situação. Pelo contrário, depende da nossa atitude. Até porque a origem da dor está nos nossos próprios comportamentos, nessa existência ou em vidas anteriores. Então vejo que o sofrimento passa a ter uma outra visão na doutrina espírita. E a consolação? Iremos encontrar a consolação? Então a consolação vai estar na fé no futuro e na confiança na justiça divina. Então por que a fé do futuro? Porque nós somos espíritos imortais. Esse período que nós estamos no corpo físico é passageiro. Todos nós, sem exceção, vamos passar pelo processo da existência e vamos continuar a nossa existência para um mundo melhor. Então vejo que cada vez mais a gente vai ampliando com o conhecimento da doutrina espírita, mostrando que é o seguinte, há um limite da nossa existência aqui na Terra, os sofrimentos, podemos reencarnar outras vezes até para ajustar a nossa caminhada, mas justamente essa fé no futuro, que nós não vamos morrer nunca, e vamos continuar vivos, e a justiça de Deus vai atender a todos nós, sem exceção, nós começamos a ter a fé no futuro. A condição para a consolação com Cristo. Qual seria a condição ideal para esse tipo de consolação através dos ensinamentos de Jesus? O ponto principal dessa condição vai ser o quê? A observância da lei de amor e de caridade, por ele ensinada. Então a lei de amor é aquela lei onde abrange todas as situações, sem fazer distinção de ninguém. Então quando eu faço distinção, quando eu ajo com um processo discriminatório, quando eu tenho dificuldade de relacionamento, seja individual, coletivo, social, eu estou não observando as leis de amor. Porque a lei de amor, ela mostra que devemos, pelo menos, já que a gente talvez tenha dificuldade de convivência, mas pelo menos entender o momento evolutivo de cada um. Por isso que é importante se tomar alguns cuidados nessa análise. Por isso que a lei de amor, ela liberta o indivíduo. É a lei de harmonia universal. E a caridade por ele ensinada. Qual é o sentido da caridade? Que está lá na questão 886
de O Livro dos Espíritos, que é benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então vejo que a abrangência da caridade é que vai dar justamente a condição para ver o consolo. Então, na medida que eu me consolo, à medida que eu ajo no bem, eu me consolo. É a mesma coisa naquelas bem-aventuranças da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, a condição para conseguir a misericórdia depende de quê? De eu ser misericordioso. E eu estou sendo misericordioso com as falhas alheias, com o caminhar do outro, que às vezes nos contraria ou estamos fora. Então vejo que o ensinamento é para mudança de percepção, de paradigma. Porque quando a gente estuda o Evangelho, ele vai falar justamente dessa mudança comportamental. E essa mudança comportamental cabe a cada um de nós. A expressão usada pelo Cristo, repouso para vossas almas, o repouso seria o quê? O alívio e o consolo decorrente da nossa reforma íntima. E a ajuda ao próximo e não a ociosidade e a improdutividade. Ou seja, o alívio ele vai vir a partir do consolo decorrente da nossa reforma íntima. Ah, melhorei, mudei a minha atitude, meu comportamento, mas também da ajuda ao próximo. Mas a ociosidade, ou seja, a improdutividade, não gerará essa repouso para a alma. Pelo contrário, né? Nós vamos ter dificuldade. Então a expressão usada pelo Cristo é uma expressão de modificação de comportamento, de atitude, de ação, voltada para uma transformação pessoal. E o jugo e o fardo? Ele vai dizer, meu jugo é suave, leve é meu fardo. Por que ele diz que o jugo é suave e leve é o fardo? Aí é outra expressão que está né, na Bíblia, né, no Novo Testamento, mas na visão da doutrina espírita nós ampliamos essa percepção. O jugo, o que é o jugo? O jugo é o estudo e a observância do seu Evangelho. Então, quando nós vamos buscar o estudo do Evangelho de Jesus, é o jugo, é o que nos compete. Vai ser justamente aquilo que eu tenho que buscar, como se fosse uma tarefa inadiável para nós como espírito imortal. Por quê? Porque se nós pertencemos à classe dos espíritos que não vão morrer nunca, ou seja, nós somos filhos de Deus, pertencemos ao universo. O universo, de uma certa forma, nos pertence, que nós somos filhos de Deus. Como é que eu vou agir nessa estrutura onde existe harmonia universal? Onde existe, na sua maior grandeza, as expressões do amor, da bondade, do equilíbrio. Tanto é que nos mundos superiores não existe dor, não existe sofrimento, não existe ninguém passando necessidade, não existe doenças. Então, para que eu possa estar num mundo desse, eu preciso compreender. E para compreender, eu tenho que estudar. Estudar o quê? E observar o ensinamento do Evangelho. Qual o ensinamento do Evangelho? É o ensinamento daquela ação comportamental, orientação dada pelo Cristo, bem lá no início do cristianismo, que seria a prática do Evangelho numa visão pura. Isso seria o jugo. E o fardo? Ele vai dizer que o fardo é leve. Por que é leve? Pois consiste em praticar o amor e a caridade. Então veja, no primeiro momento eu vou estudar o entendimento do Evangelho, que é o jugo, e fazer a sua observância daquilo que aprendeu, e a partir desse momento o fardo será suave, né? Ele vai ter um fardo leve e, ao mesmo tempo, ele vai estar aonde? Ligado a quê? À prática do amor e da caridade. Então, vejo que essa lição é uma lição assim que nos traz bem de perto, né? Uma mudança comportamental para a nossa existência. Eu agradeço aí a oportunidade de poder trazer para os nossos irmãos essa análise dessa passagem, né, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que sirva para nossas reflexões na noite de hoje. Agradeço a oportunidade, grande abraço aí para os amigos, que Deus abençoe e fortaleça a todos na prática do bem. Vamos orar para encerrar esse momento de leitura, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra de todo o mal, que assim seja. Muita paz a todos.